Bom dia. Bom dia. Ok. Estão como o David, que me assustou. Pensava que já tinha preparado o texto errado e a pregação errada. Não. Continuamos a nossa jornada pelo Antigo Testamento, na nossa série panorâmica, a que demos o nome de Um Rei, Um Povo, Um Livro. E eu trouxe aqui uma maçã bonita, não é? Vou deixar aqui. Bem, espero que ela não caia. Espero não fazer asneiras. Bem no início, Adão e Eva pecaram quando comeram do fruto que Deus tinha proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É muitas vezes ilustrado como sendo uma maçã, mas não era uma maçã. Podem comer maçã à vontade, que não há pecado em comer maçã. Eu não aprecio muito, mas podem comer maçã à vontade. A verdade é que esse fruto que Adão e Eva comeram aparece muitas vezes ilustrado como sendo uma maçã. Não era. Mas desde esse momento, o homem que Deus criou para si foge do Criador, foge de Deus, foge do Rei. Apesar de Deus o chamar vez após vez à restauração. Vemos que até mesmo aqueles que Deus separa, ensina, santifica, guia e abençoa com uma terra próspera para serem o seu povo e participarem do seu reino, são tantas vezes inclinados à desobediência e à rebelião. Mesmo esses que Deus escolhe e separa estão marcados pelo pecado, pela queda dos seus pais, Adão e Eva. E foi isso mesmo que nós vimos a semana passada com o irmão Berto. Foi isso mesmo. O povo de Israel pede um rei. Porquê? Porque rejeita o governo de Deus, o verdadeiro rei. Este era o motivo para pedirem um rei. Quererem estar fora do domínio, do governo, da direção direta do verdadeiro e eterno rei, Deus. Deus faz-lhes a vontade. Querem ter um rei como os outros povos, como as outras nações, aí o têm. Saul, depois de mais de 400 anos de juízes, este é o primeiro rei de Israel. Quero fazer aqui uma nota. Nós estamos no período dos reis. Mais especificamente no tempo do Reino Unido. Isto é, as tribos de Israel, todas as 12 tribos de Israel, estão debaixo do governo do mesmo rei, do mesmo monarca. No caso, Saul, o primeiro rei, depois de tantos juízes e do último juiz, Samuel. Saul era alto e belo. O mais alto e o mais bonito de todo Israel. Diz a Bíblia que ele tinha uma altura que sobressaía acima de todo o povo dos ombros. Para cima. Portanto, a cabeça dele via-se em todo lado. Mesmo na multidão, via-se. Ele estava acima de todos. Ele era alto. O mais alto de todos. E que também não havia ninguém tão bonito em Israel como ele. Seria um modelo hoje. Em capa de revista, andar na passarela, pronto. Que ele era dado às aparências, isso era, nós vemos que sim. Saul falha, e nos dois textos que nós lemos, com a Gabi e com a irmã Sila, nesses dois textos nós vemos que Saul falha. Esses dois textos resumem e demonstram esta queda, esta falha, muito bem, o seu pecado. Ele falha na impaciência de não esperar pelo profeta Samuel, acabando por oferecer sacrifícios, ocupando um lugar, um trabalho, um ofício que não era seu, ofertando no lugar de quem devia ofertar, sacrificando no lugar de Samuel, que tinha o chamado de Deus para sacrificar. Ele falha aí, revelando falta de temor a Deus. Nós lemos isso com a Gabi no capítulo 13. E ele também falha em obedecer. Ele tem uma obediência parcial, que no fundo é desobediência. Não existe meia obediência. Meia obediência não existe. É como meio buraco. Meio buraco não existe, é só um buraco mais pequeno. E a desobediência também não existe meia desobediência. Nem meia obediência. Meia obediência é desobediência. Ele falha porque tem uma obediência parcial. Ele acaba
por não obedecer a Deus, não destruindo totalmente os inimigos do povo de Deus, os amalequitas no caso, poupando o melhor do rebanho, isto é, a melhor carne. Foram à batalha, venceram e em vez de exterminar tudo, guardaram o melhor do rebanho. Depois diz que a culpa era do povo que quis ficar com o melhor do rebanho. E ainda usa uma melhor desculpa. Esta melhor carne, esta picanha de qualidade que eu guardei, é no fundo para oferecer ao teu Deus. Eu guardei, mas não é para mim. Eu guardei porque é para oferecer ao teu Deus. Ele falha. Ele falha e ainda se desculpa. Lemos isso no capítulo 15, com a tia Sila. Ele falha por pecado, orgulho, falta de arrependimento, não assumir as suas responsabilidades, as suas culpas, apontando para outros, desculpando-se, vivendo de aparências e nunca assumindo os seus erros, vivendo desviado da vontade de Deus. Deus rejeita Saul e rasgou dele o reino. Vai tirar Saul do trono de Israel. E já tem para si um rei segundo o seu coração. 1 de Samuel 13:14, o último versículo que lemos com a Gabi. Deus já tem para si outro rei, segundo o seu coração. 1 de Samuel 13:14. É daqui que vem o título do nosso sermão. O rei segundo o coração do rei. O nosso título é este. Se quiserem escrever, quem tiver a tirar notas, o rei segundo o coração do rei. E aqui é o rei com letra minúscula, o rei com letra pequena, segundo o coração do rei com letra maiúscula e com letra grande. O rei pequeno, humano, segundo o coração do grande rei, do rei divino, do rei eterno. Nós temos falado desde o início da série sobre o reino de Deus, ao qual nós pertencemos. E temos falado de Deus como rei, o nosso rei. E agora que na cronologia bíblica nós chegamos a um momento em que o povo de Deus está estabelecido e organizado na terra como um reino, como uma monarquia, não queremos deixar dúvida alguma. O rei com letra grande é Deus, não é o outro. O rei dos reis é Deus. Ele separou para si um rei, com letra pequena, diferente de Saul, um rei segundo o seu coração. Nós vamos ver o que é que quer dizer isto, de ser um rei segundo o seu coração, de ser um homem segundo o seu coração. E vamos também descobrir quem é este homem, com a Bíblia aberta. Vamos à palavra de Deus. Mas antes, eu ainda quero perceber quem é que entende de fruta ou não. Eu tenho aqui duas maçãs, pensavam que era só uma. Afinal, são duas maçãs. Qual é a melhor maçã? Espera que temos aqui especialistas. Eu pensava que ninguém ia falar, mas temos aqui especialistas. Qual é que é a melhor maçã? É lá, temos divisão. Eu estou a gostar disto. Pensava que ninguém ia falar. André, é esta. Queres argumentar? Não, pois, é que o ponto é justamente esse. No fim, posso dar a provar. Porquê é que é esta? Queres explicar? Porquê é que te parece que é esta? É menos verde. Pois isso, menos verde melhor, eu sei, mas as duas são verdes. Qual é que é a melhor? É deste lado porque, irmã Florinda? É mais suculenta e ela é mesmo assim a cor verde. Ela é mesmo assim, aquela ainda está verde. Eu gosto dos argumentos porque são válidos. São válidos quer um, quer outro. No fundo, a verdade é que sem chegarmos ao ponto que o André disse, que é eu quero provar, sem provarmos os nossos palpites, a nossa inclinação pela aparência, não é? À distância, sem pôr os dentes, sem saborear com a língua. São só palpites, são só aparências. Podemos estar completamente iludidos. Até podem ser as duas muito más. Podem ser as duas muito doces. Não sabemos. Mas, de facto, nós somos inclinados a, pela aparência, inclinarmos a um lado ou ao outro lado. Até que essa tem o símbolo. Esta é de qualidade, tem o símbolo. É verdade. E para o que nós estamos aqui a falar, às vezes as coisas vêm com um símbolo de qualidade e nós é logo, isto com um carimbo de qualidade, então não engana nada, não é só? Mas depois, às vezes o selo, não é? É enganoso. Exatamente. As aparências, como é que diz o povo? As aparências iludem. E normalmente os ditados populares são muito verdadeiros, têm um fundo de verdade. As aparências iludem. E isto é verdade
Porque nós próprios, com a nossa própria vida e na nossa própria existência, no nosso dia-a-dia, no cotidiano, quantas vezes nós provamos e experimentamos que aquilo que nós pensávamos à partida ser uma coisa, na realidade é outra. No fim, o André ou outros candidatos verão o sabor da maçã. Mas é com esta ideia de que a aparência, de que aquilo que é visível, de que aquilo que é só aparente e distante, é com esta ideia de que isso pode enganar-nos, pode condicionar-nos, pode até iludir-nos no limite. É com esta ideia que eu queria que fôssemos ao nosso texto. Então, no primeiro livro do profeta Samuel, agora no capítulo 16, parámos no 15, 31, e agora vamos ao 16 e vamos ler os primeiros 13 versículos. Então, 1 de Samuel 16, 1 a 13. E eu vou pedir a alguém, abram por favor, mas eu vou pedir a alguém que queira, que deseje, que possa ficar de pé e possa ler para nós estes 13 versículos. Alto, bom som, vamos só aguardar que todos abram para acompanharem. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este que tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco é este que tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apascenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Obrigado, Sara. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez abrirmos juntos. Ó Senhor, nós te pedimos que tu nos abençoes. Mais uma vez te pedimos que tu fales connosco. Senhor, nós precisamos de ti. Precisamos muito de ti, mesmo muito de ti. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-me a pregar, ajuda o Daniel a traduzir. Ó Senhor, e ajuda-nos a ouvir, Senhor. Ajuda-nos a ouvir-te a ti, a ouvir a tua voz, a não sermos insensíveis à tua direção, à tua instrução, como Saul, mas a ouvirmos a tua voz e a obedecermos, Senhor. Transforma-nos pelo poder do teu Espírito, Senhor. Transforma-nos. Transforma-nos e ajuda-nos a viver, não de acordo com aquilo que vemos, não guiados pelas aparências que tantas vezes nos iludem, ó Senhor, mas ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua sabedoria, de acordo com a tua palavra, ó Senhor, de acordo com aquilo que tu tens para nós, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos e inclina-nos à tua vontade, inclina-nos ao teu coração para vivermos
de acordo contigo, de acordo com o coração do Rei dos Reis. Ó Senhor, nós te pedimos que tu nos transformes, que tu trabalhes em nós pelo poder do teu Espírito. Te rogamos também pelas nossas crianças que estão lá em cima. Não queremos ser como Jessé, que se esquece dos mais novos e pequeninos, mas te queremos pedir pelas nossas crianças que de pequeninos os seus corações também se inclinem a ti e conheçam que só Jesus pode reconciliar homens e mulheres contigo. Ó Senhor, é isso que precisamos de ver. Jesus, como cantamos, mostra-nos Cristo, a nossa única esperança e a nossa única forma de nos encontrarmos contigo. Obrigado por Jesus. Revela-nos Jesus. Senhor, oramos no nome dele e para a tua glória. Amém. Então, nosso texto, no versículo 1, nós vemos que Deus chama Samuel. O profeta Samuel já está aposentado. Ele já resignou ao seu cargo. Ele já não dirige a nação de Israel. Como vimos há pouco, Israel agora é uma monarquia. É Saul que reina e que conduz o povo de Deus. Mas Deus chama Samuel para ir a Belém, a uma última missão. Ungir o novo rei de Israel. Deus tinha rejeitado Saul. E apesar deste continuar como rei, como continuará até à sua morte, Deus já escolheu outro para o seu lugar. Samuel deve ir à casa de Jessé ao encontro do escolhido do Senhor. A unção era um momento de consagração pública, de reconhecimento da autoridade divina para o desempenho dos mais altos ofícios dentro do povo de Deus, para os mais altos cargos, trabalhos dentro do povo de Deus. Sacerdotes, profetas e reis eram ungidos. Sacerdotes, como quem? Quem é que diz aí o nome de um sacerdote? Vê se estamos a seguir a série. André? Você também acertaste. Mais conhecido ainda, mais para trás. Quem é que está atento ao panorama, às outras sessões? O primeiro de todos. Primeiro de todos. o Joel ainda se antecipou mais. Melquisedeque, esse sim é o primeiro de todos. Mas Arão. O Joel tem razão, é Melquisedeque. Mas Arão, a casa de Arão e a linhagem de Arão são os sacerdotes. Os sacerdotes eram ungidos. Os profetas eram ungidos. Samuel, Eli, outros profetas. O maior profeta de todos, quem é que é? Moisés. Falámos de Moisés também. Moisés. E os reis eram ungidos também. E até agora vimos um rei que foi ungido. Saul. Ungido, mas rejeitado. Então, Samuel é chamado para ir ao encontro do novo escolhido de Deus e para ungí-lo. Então, a unção era uma cerimónia pública de consagração, de separação para o Senhor. Azeite puríssimo, não era só azeite, era uma mistura, mas vamos ficar com o azeite. Azeite puríssimo era derramado na cabeça do ungido. Ungido significa escolhido. E azeite puríssimo era derramado sobre a cabeça do ungido de Deus, assinalando a escolha daquela pessoa, por parte de Deus, para determinado trabalho. No caso, ser rei sobre o seu povo. Governar sobre o povo de Deus. Era algo público, algo visível. No versículo 1, e podem ir acompanhando à medida que eu vou citando os versículos, no versículo 1 nós notamos a passividade de Samuel. Notamos ou não notamos? Ele sabia que Saul já não tinha futuro como rei em Israel, mas tinha pena de Saul. Ele tinha dó de Saul. Mas ainda no versículo 1 eu quero assinalar um outro aspecto muito importante. Diz assim o texto: disse o Senhor a Samuel. Até quando? Disse o Senhor a Samuel. É muito diferente do que nós vimos a semana passada e que lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, no versículo 5. Disseram os anciãos de Israel a Samuel: constitui-nos agora um rei sobre nós. É muito diferente. Na semana passada o povo diz: constitui-nos um rei sobre nós. Agora é Deus que diz a Samuel:
Até quando? Até quando? Vai. Desta vez não é o povo que quer ter um rei. Desta vez é Deus que quer ter um rei segundo o seu coração. É Deus que toma a iniciativa e que já tem de facto um rei escolhido para si. A segunda parte do versículo 1 é muito interessante porque ele diz que dentre os seus filhos, falando de Jessé, dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ou seja, dentre os filhos de Jessé, Deus tem provido para si um rei. Antes de ser para o povo, é para ele. Me tenho provido de um rei. Para mim, está Deus a falar com Samuel. Avançamos para o versículo 2 a 5. No versículo 2, Samuel responde. E como é que é a resposta de Samuel? Qual é a resposta de Samuel? A resposta de Samuel é com medo. O que é que ele pensa? Se Saul souber, corta-me o pescoço. Se Saul souber, mata-me. Então, se Saul souber que eu vou ungir outro rei, o que é que me faz? Mata-me. Samuel responde com medo. No seguimento do texto, Deus orienta Samuel e tranquiliza-o. Dá-lhe um plano, dá-lhe instruções. Olha, tu levas uma bezerra, levas um animal para o sacrifício e vais convidar Jessé para sacrificar. E eu vou-te dizer quem é que tu vais ungir. É Deus que está a dirigir, é Deus que está a escolher, vai ser Deus que vai manifestar quem é que escolheu. E no versículo 4 nós vemos que Samuel obedece. E Samuel vai aonde? Vai a Belém. A Belém. E a resposta dos anciãos de Belém, os mais velhos da cidade, da vila, da cidade, daquele lugar de Belém, daquele pequeno lugar, mas significativo, o que é que pensam? Como é que reagem? Reagem exatamente como Samuel. Reagem com medo. Exatamente. Ui, está aqui o homem de Deus. O que é que a gente fez? Está aqui a polícia. Ui, o que é que aconteceu? Está aqui a polícia, a GNR, a polícia judiciária, os bombeiros. Está aqui o homem de Deus. O que é que a gente fez para Deus enviar aqui o seu profeta? Ele agora já estava lá em casa dele, em Ramá, à lareira. E ele veio aqui. É de paz a tua vinda. E Samuel, no versículo 5 diz, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, preparai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então foi santificado, foi preparado para o sacrifício, tanto Jessé como a sua família, os seus filhos. E então eles são convidados para vir ao sacrifício com Samuel, conforme Deus tinha ordenado. Versículo 6 a 7. Quando estamos a chegar ao clímax, não é? À revelação desta prova, não é cega, mas desta prova pela aparência, não é? Não de maçãs, mas agora do novo rei de Israel. Porque Samuel, quando vê o filho mais velho de Jessé, o que é que diz? Ele vê Eliabe e o que é que ele pensa? É este. Certamente é este o escolhido do Senhor. Versículo 6. Ele veio ao longe e fez como há um bocado a alguns de vocês. É esta maçã, a melhor. Samuel o que é que faz? É este. É este. Mas no versículo 7, Deus dá uma resposta muito pertinente, muito interessante e significativa. A resposta de Deus é clara. Samuel não só está enganado, como está a ver de forma errada. Samuel está a ver mal e por isso precipitou-se. Samuel, não olhes para a aparência. Samuel, não olhes para a altura. Samuel, tu estás a ver mal. Esse eu tenho rejeitado. É isto que Deus diz a Samuel no versículo 7. Não é esse? Estás errado. E além de estares errado porque estás a ver mal. Não olhes para a aparência. Não olhes para a altura, para a estatura. Desculpem. Esse eu tenho rejeitado. Quem é que também foi rejeitado e era alto e bonito? Saúl. Isso mesmo. Samuel estava a olhar com os mesmos critérios que mediram Saúl. É isto que o texto está a dizer. Samuel estava a olhar com os mesmos critérios que levaram à escolha
de Saul. Os mesmos critérios que mediram Saul, alto, bonito, alto e espadaúdo, Ainda era o medo. era o apego ao passado. Era o apego ao passado. Era a visão do passado. Era a visão de trás. É isso. Está apegado ali. Numa mistura de medo e apatia e uma visão estagnada. Samuel está a olhar com a vista do passado. Ele está à procura de alguém igual a Saul. Na mesma lógica de Saul. Bonito e alto. Mas Deus procura algo diferente. Muito diferente. Deus não só procura algo diferente. Deus está à procura de algo completamente diferente. E a segunda parte, do versículo 7, o que é que diz? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. O homem vê o que está à frente dos seus olhos. O Senhor vê além disso. Nós, à distância, sem tocar nas maçãs, só podemos escolher por palpite, por intuição, por aparência. Mas Deus sabe o que é que está no interior da maçã. Pode escolher e dizer qual é que é a maçã correta. Qual é que é a melhor maçã. O homem olha para os outros homens, segundo o que vê, segundo o que se aparenta, segundo o que ouve, segundo o que vê, segundo o que parece. Mas Deus olha além disso. Olha para o interior. Olha além daquilo que é aparente, visível e imediato. Deus olha para o coração. Versículo 8 a 10. Vieram os outros filhos. Veio Abinadab, veio Samá e vieram os demais filhos de Jessé. Mas sempre a mesma resposta. O Senhor não tem escolhido a este. O Senhor não tem escolhido a estes. Não é este, não é este, não é este, não é este. Versículo 11. Logo no início, Samuel pergunta a Jessé: então acabaram-se os jovens? Ou por outras palavras, não tens mais filhos? Não tens mais filhos? E qual é que é a resposta de Jessé? Falta o mais novo. Ele está a apacentar as ovelhas. Como quem diz: só falta o mais novo, mas nem estava a contar com ele. Agora que me lembras, esqueci-me dele. Reparem, estamos-nos a rir, mas o que dá a entender o texto é que se não fosse Samuel a perguntar por mais filhos, David tinha ficado fora do sacrifício porque não tinha sido convidado para o almoço. É o que dá a entender o texto. O que dá a entender o texto é que David estava lá entretido nas ovelhas, era o mais pequeno, era o mais novo, para o pai ainda não contava como possível homem, até nem pensava que ele fosse ser escolhido, fosse para o que fosse. Então David nem sequer ia ao sacrifício, nem sequer estava convidado para o almoço. Segunda parte do versículo 11. Manda-o chamar. Não nos vamos sentar à mesa até que venha. É o que diz Samuel. Samuel diz: não, chama-o. Não vamos para a mesa, não há almoço, não há sacrifício, não nos sentamos à roda da mesa, é o que diz o texto, antes que ele venha. Versículo 2. Ele chegou ruivo, bonito e de boa presença. E notem, não há problema nenhum em ser bonito. O texto não está a dizer que é errado ser bonito, que o problema de Saul era ser bonito e que o problema dos filhos de Jessé mais velhos também era serem bonitos. Não, David também era bonito, ao que parece. Pronto, até na Bíblia há homens bonitos. O problema não é ser bonito. O problema é sermos guiados somente pelas aparências. Esse é que é o problema. O Senhor diz: é este mesmo. Levanta-te e unge-o. É este mesmo que eu tenho escolhido. É este o meu escolhido. É este o meu ungido. Levanta-te e unge-o. Levanta-te e unge-o. Versículo 13. Samuel ungiu na presença dos seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se apoderou de David. Fez-se presente em David. Passou a guiá-lo. Passou a habitar nele. Possuiu-o. Fez ali casa. Fez ali morada. E passou a conduzir os passos de David. Notem, importante este ponto. Estamos no último versículo. Versículo 13. Estamos no último versículo. Isto parece uma pregação sobre David, não parece? Mas não é. Porque é a primeira vez que aparece o nome de David. O narrador conteve-se e só neste momento
é que diz o nome de David. É a primeira vez que o nome de David aparece na Bíblia. É a primeira vez que o nome de David aparece no texto, que aparece no livro de Samuel. Será, sem dúvida, uma personagem importantíssima daqui para a frente. Digamos que no sentido humano será até a principal. Mas é muito significativo que até aqui nem sequer é mencionado o seu nome. Esta história não é sobre David. Esta história é sobre Deus, o rei com letra grande, que escolhe um rei com letra pequena segundo o seu coração. Esta história é sobre o grande rei que escolhe um rei segundo o seu coração para governar o seu povo. O povo é do grande Deus, do grande rei, não dos pequenos homens que Deus levanta para governarem debaixo da sua autoridade, para depois de escolhidos, ungidos, debaixo da autoridade divina, governarem o seu povo. A história é sobre Deus antes de ser sobre David. É sobre o grande e eterno rei. Este é o personagem principal desta história, de todas as histórias e de toda a Bíblia. Fica claro que é Deus quem está a agir e quem está a escolher. Fica claro que é Deus quem está a agir e quem está a escolher. É Deus que toma a iniciativa de enviar Samuel a Belém, a casa de Jessé. Samuel, notem, Samuel, apesar de piedoso, escolheria logo o primeiro. Escolheria logo Eliabe, olhando pelo espelho retrovisor, uma espécie de segundo Saúl. Era isto que Samuel faria, apesar de piedoso e sábio. Jessé tinha deixado David de fora. É muito novo. Oh, isso é maçã ainda muito verde. Isso é fruta ainda está rijo. Isso ainda não dá para comer. Até dele se esqueceu. Ou seja, nem Samuel, nem o pai Jessé teriam escolhido David. Notem, nem Samuel, o homem mais santo da terra naquele momento. A voz de Deus na terra naquele momento. Nem Samuel, nem o pai de David teriam escolhido David. O que deixa absolutamente claro que esta é uma escolha diferente da escolha de Saúl. Notem, é absolutamente diferente. Esta é uma escolha diferente da escolha de Saúl. Não é movida pelo povo, nem feita por influência de qualquer homem, mas somente por Deus. É uma escolha segundo o coração do rei. É uma escolha segundo o coração do rei. O novo rei será rei por escolha do grande e verdadeiro rei. Segundo o coração do rei. Pela vontade do rei. E aqui eu acho que é importante nós irmos novamente ao último versículo que a Gabi leu, que está em 1 de Samuel 13:14. Porque nos ajuda a compreender melhor este verso. E compreendendo melhor este verso, compreendemos melhor todo o texto. Vão lá, só para eu estar a falar e vocês estarem a ver o versículo. Andem atrás, 1 ou 2 páginas. 1 de Samuel 13:14. Samuel está a dizer a Saúl o veredito de Deus. Samuel está a falar com Saúl. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O Senhor, Deus, acompanhem-me no raciocínio. Tenho que pedir agora especial atenção, é importante. O Senhor, Deus, tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Segundo o coração de quem? Podem responder. Segundo o coração de? Deus. A ênfase aqui no texto está no coração de quem? Deus tem escolhido para si, Deus já tem provido para si um homem segundo o coração de Deus. A ênfase aqui está no coração de Deus. A ênfase não está no coração de David. Concordam comigo? Então, normalmente, quando tentamos aprofundar este texto, fazemos o raciocínio contrário. Aprofundamos este verso, procurando justificar como e porquê David era um homem segundo o coração de Deus. Esta é a nossa tentativa. Eu não estou a dizer que este raciocínio está errado. Mas às vezes dá-nos o nó cego, porque David também fez tanta asneira. Como é que ele era um homem segundo o coração de Deus? Será que é mesmo isso que o versículo está a querer dizer? Também é, mas eu quero dizer que no sentido primário e principal não é.
Não é. Não é. Eu não estou a dizer que esse raciocínio de procurar justificativas para David ser um homem segundo o coração de Deus esteja errado. Mas há mais do que isso. Sim, claro que David, comparado com Saúl, era diferente. Vamos dizer, muitíssimo diferente. Na intimidade com Deus, no desejo de cumprir plenamente a vontade de Deus, na adoração profunda e sincera, no relacionamento que tinha de profunda adoração e intimidade, e mesmo diante do erro, notem, mesmo diante do erro, a sua confissão e o seu arrependimento sincero são marcas completamente distintas de Saúl. Completamente distintas. Mas, aquilo que no primeiro plano este texto está a transmitir é que o reino de Saúl terminará, não subsistirá. E o Senhor já tem buscado para si outro rei, não segundo os pedidos, anseios e critérios do povo, mas segundo o seu próprio coração e vontade, por sua iniciativa e desejo. Segundo o coração, segundo a vontade de Deus. Não é o povo que tem desejo e vontade e um coração inclinado a querer um rei. É Deus que tem o seu coração inclinado a querer ter um rei, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito de ter alguém diferente de Saúl naquele lugar. Não está tanto a falar da qualidade do coração de David, mas sobretudo sobre a escolha de David vir do coração de Deus. Ajudou a compreender melhor? Ajudou? É importante, porque ajuda-nos a chegar aqui a sítios diferentes. Nós queremos aplicar isto às nossas vidas. O tema é central, e por isso eu me dediquei aqui um bocadinho a esta explicação. O tema central é inequívoco. Deus é rei. E é Ele que está a construir o seu reino. E Ele tanto permite que reis sejam colocados pela vontade de homens, às vezes até reis maus. Ele faz isso na sua soberania, debaixo do seu controlo. Ele é que sabe o que é que está a fazer. Como também, para os bons propósitos do seu reino, Ele estabelece e escolhe, Ele mesmo, reis, segundo o seu próprio coração. O tema é este, mas nós queremos aplicar esta lógica de viver e de escolher sem ser pela aparência, que tantas vezes nos ilude, mas queremos aplicar às nossas vidas e às nossas escolhas esta lógica de escolher de acordo com a vontade, de acordo com o coração de Deus, de acordo com a palavra de Deus. No próximo domingo, a primeira aplicação é esta. No próximo domingo, nós vamos escolher. No próximo domingo, nós vamos votar. Nós vamos votar. Este texto mostra-nos como é que Deus escolheu um governante. Este texto mostra-nos como é que Deus escolheu um governante, um rei. E ensina-nos a escolher como Ele escolhe. Sem sermos guiados somente pela aparência, mas a analisarmos em profundidade para votarmos em consciência. Deste púlpito, ninguém vai dizer em quem é que se vota. Eu espero que nunca, na história da Igreja. Deste púlpito, ninguém vai dizer em quem é que é para votar. Neste púlpito vamos fazer uma coisa diferente, que é bíblica. Vamos incentivar a que votem, a que assumam a vossa responsabilidade como cidadãos e que votem em consciência. Não só pela aparência, pelo primeiro impulso, mas é que se aprofundem, tentem em consciência votar. Pois claro, numa sala tão grande haverá votos bastante diferentes, mas o importante é que não votem segundo uma inclinação precipitada e aparente, mas que na escolha de um soberano façam como Deus. Não como Samuel, é este. Não. Vamos olhar em profundidade. Não conseguimos chegar ao coração dos candidatos, mas podemos pensar um bocadinho mais antes de votarmos. Então, esta é uma aplicação que sai deste texto. Este é um texto sobre política. Sobre política. Como o da semana passada também era. Fica lá descrito quais é que são os direitos de um soberano. O direito do Estado de impor impostos. De cobrar dízimos, de cobrar impostos. Está lá no texto. Querem o rei. É assim que a sociedade se organiza. É preciso trabalhar, pagar imposto. É bíblico. Então este texto também nos ensina a pensar sobre eleições. Vivemos em democracia, já não é Deus que escolhe diretamente, nem é o povo de maneira diferente que não esta. É um bom sistema, não encontraram outro melhor, então vamos votar em consciência no próximo domingo. Mas queremos ir mais fundo, precisamos de ir mais fundo.
E precisamos de olhar para as nossas vidas. Muito embora seja legítima uma aplicação sobre política, é secundário comparado com a nossa vida, com a nossa alma. Pode ser importante, mas é importante caber. Mais importante é o teu coração, é o meu coração, é a tua alma, é a minha alma, é a nossa vida como um todo. Então vamos olhar para as nossas vidas. Não de relance, ficando só na aparência, num rápido olhar, mas vamos olhar para as nossas vidas em profundidade. Vamos olhar para nós próprios, não como Samuel, rápido a correr no imediato, na aparência, mas vamos olhar para nós próprios. Estou a falar de olharmos para nós, não para os outros. Em primeiro lugar, vamos olhar para nós em profundidade, sondando o nosso próprio coração. Sondando a nossa própria existência, os nossos dias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas decisões, as nossas inclinações. Vamos olhar em profundidade para dentro de nós e pensar sobre nós. A tua vida pode, pela aparência, estar a correr bem. A tua vida pode, pela aparência, pode aparentemente estar a correr bem. Mas estará a correr mal se não estiver a ser vivida de acordo com a vontade do Rei. Aparentemente a tua vida pode estar a ser um sucesso. Mas eu, com a Bíblia aberta neste texto, quero-te dizer que a tua vida pode aparentar estar a correr bem e estar a correr mal, se estiver a ser vivida pela aparência e não de acordo com o coração do Rei, não governada pelo Rei. Como é que tu olhas para a tua vida? Como é que tu olhas para a tua vida? Como é que está a correr a tua vida, o teu pequeno reino? Como é que está a correr o teu pequeno reino? Está a correr bem? Ok, certo. Espero que sim. Eu fico feliz, genuinamente feliz, espero que esteja a correr bem. Não quer dizer que neste momento esteja a correr bem a todos. É normal, a vida tem altos e baixos. É normal. Mas fico feliz de olhares para ti e pensares, a minha vida está a correr bem. Mas tu chegaste a essa resposta, se é o teu caso, se achas que a vida está a correr bem, tu chegaste a essa resposta como? Pelo que é aparente, pelo que vês e pelo que os outros podem ver em ti, ou porque em consciência tu consegues, pela graça de Deus, reconhecer do seu bom fruto em ti. É que são dois motivos para achar que a vida está a correr bem completamente diferentes. Eu acho que a vida me corre bem porque as pessoas olham para mim e a coisa está a correr bem. E eu próprio olho para mim e acho que isto está a correr bem. Assim, à superfície, à distância, eu acho que aqui o Samuelzinho, esta maçã com selo e tudo, de qualidade, isto está a correr às mil maravilhas. O ano vai ser um espetáculo. A conclusão é por causa disto ou uma conclusão diferente? Porque se trincou a maçã, se provou e se percebeu que pela graça de Deus, além do que é aparente, se consegue encontrar sumo que vem do alto, fruto que é gerado pelo Espírito de Deus. Por outras palavras, achas que está a correr bem porque tu vês e os outros podem ver o que é aparente em ti, ou porque Deus, o Rei que vê o coração, consegue ver da sua obra e do seu fruto em ti? Tu achas que está a correr bem porque tu consegues ver e os outros podem ver, ou tu achas que está a correr bem porque Deus, quando olha para ti, pode ver? É que para Samuel estava bem ser Eliabe. Mas para Deus não estava bem ser Eliabe. Para Eliabe, a vida corria-lhe bem, ele era a pessoa certa. Para Samuel, ele era a pessoa certa. Mas para Deus, não era Eliabe. Tu, para ti, podes estar equivocado achando que está a correr bem, porque tu olhas e vês que está bem e os outros olham. E tu achas que os outros olham e veem que está a correr bem. Mas é por aí que tu avalias se está a correr bem ou não a tua vida. Se és feliz ou não, ou tu olhas como um bem-aventurado, mais do que estar a correr bem, felicíssimo, aquele que é abençoado por Deus e que Deus olha e consegue ver da sua obra nele. Tu avalias-te maioritariamente pelo que os outros podem ver ou por aquilo que só Deus vê? A pergunta final é esta. Tu avalias-te maioritariamente, todos nós nos avaliamos também pelo que os outros veem e pelo que nós vemos. Mas maioritariamente, tu avalias-te mais por aquilo que tu vês e que os outros podem ver ou por aquilo que só Deus pode ver? Como é que tu olhas também para os outros?
Como é que tu comparas os outros? Como é que tu olhas para os outros? O que é que procuras ao olhar para os outros? Só o que é rápido, superficial, aparente? Ou seguindo o conselho do rei, olhas além disso? Olhas também para o coração, olhas também para a alma, olhas para o que está depois da casca, depois do que é aparente, para lá do que é só visível. A lógica da visão profunda e espiritual, olhando para o interior, para o coração, e não tanto para o imediato, para o instantâneo, para o aparente, é importante mais nas nossas vidas. Isto é um exercício importante mais nas nossas vidas. A vida não é só o Instagram. Nada contra as redes sociais, eu tenho, eu uso, isto é só um exemplo. A vida não é o que aparece. A vida não é só o que aparece. Nós vivemos num mundo do automático, do imediato. A vida não é só o que se fotografa, o que se filma, o que se vê, o que se mostra. A vida é mais do que isso. Nas decisões e escolhas, como é que tu decides? Somente com os olhos? Limitado ao que vês? Ao que queres ver? Ao que queres que os outros vejam em ti? É assim que decides? Limitado ao olhar? Na forma de lidar com o pecado. Outro tema, além das decisões. Quando pecas? Quando cais? Quando erras? Como é que lidas? Escondes? Escravo de uma ilusória sensação que finge que se não se vê é porque não existe. É escravo dessa ilusão de tapar pecado, de esconder pecado, porque se ninguém vê e não se vê é porque não existe. Aquela lógica que se dizia há uns tempos, não está no Facebook, não existe, não é? Ninguém vê, não existe. Nós fomos criados para mais. Nós fomos salvos para mais. Nós fomos salvos para ter decisões confiadas na verdade da palavra de Deus. Nós fomos salvos para ter uma vida de confissão, de arrependimento, de transformação do coração e crescimento em santificação. Nós fomos salvos para não nos contentarmos com um coração que está podre, mas que parece bonito porque ninguém chega lá dentro. Nós fomos salvos para mais. Fomos salvos para que o coração seja transformado e seja santificado. Cresça. Cresça diante do Senhor. Nós fomos criados, nós fomos salvos para viver pela fé. Nós fomos salvos para viver pela fé. O justo viverá pela fé. Este é o eco do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Do princípio ao fim da Bíblia. O justo viverá pela fé. Este é o lema. Este é o modus de vida do crente. Não a vista, não somente a vista, mas a fé. Viver, decidir, pensar, buscar além do que se vê. Além do que se vê. E isso, notem, e isso, viver pela fé, não nos faz viver de olhos fechados. Pelo contrário, a fé torna a visão mais nítida. A fé torna a visão mais nítida. Viver pela fé não é viver de olhos fechados, de forma mística, ou ignorando a razão, ou ignorando o que se está a ver. A fé à qual somos chamados torna a visão mais nítida. E uma visão nítida encontra e olha sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É aqui que nós temos que terminar. É sempre aqui que nós temos de terminar. Nós precisamos ser governados de acordo com a vontade, sabedoria e direção do Rei. De acordo com o coração do Rei. Não precisamos apenas de um governante, de um rei, de acordo, segundo o coração do Rei. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Da plena e perfeita sabedoria de Deus. Daquilo que é a própria palavra tornada carne. Daquilo que é a palavra que encarnou. Nós precisamos daquilo que é maior e melhor que David. Mais do que um coração segundo o coração do rei, nós precisamos daquele que é o próprio rei. Que ele mesmo é o coração do rei. Nós precisamos de Jesus. E é para Jesus, o descendente de David,
o leão de Judá, a raiz de Jessé, que este texto aponta. São tudo títulos de Jesus. O descendente de David, o filho de David, o leão de Judá, a raiz de Jessé. É para Jesus que este texto aponta. Samuel estava apegado ao passado, a olhar para trás. Mas Deus conta a história a olhar para a frente. Notem. Deus conta a história do Antigo Testamento a olhar para a frente. Samuel é humano. Pode estar no fim da vida a olhar para trás. E até a lamentar ao que chegou Saúl. Que pena. Tenho dó dele. Por mim não era assim que as coisas aconteciam. Samuel pode estar a contar a história e a viver a história a olhar para trás. Mas Deus conta a história a olhar para a frente. 1000 anos depois, também em Belém. 1000 anos depois, também em Belém. Belém que é a casa do pão. É o significado de Belém. 1000 anos depois, também em Belém, na casa do pão, viria a nascer aquele que é o pão da vida. O nosso sustento e alimento. Num episódio onde novamente a simplicidade do pastoreio e do cuidado das ovelhas se assinala e se nota. E onde é encontrado, na casa de um homem de Belém, um filho escolhido para ser rei. Neste caso não é um filho que foi esquecido pelo pai Jessé, mas um filho de um homem de Belém chamado José, que nem sequer é seu próprio filho. Mais do que um filho esquecido, é um filho que José nem tem, mas que lhe é confiado por Deus, o verdadeiro rei, o verdadeiro guia de Israel e do povo de Deus. Jesus, Emmanuel, Deus conosco. O verdadeiro homem segundo o coração de Deus. Ou melhor, o verdadeiro homem com o coração de Deus. Com o coração de Deus. Se não tiver Jesus, se tu não tiveres Jesus como Senhor, como Salvador, como teu Rei, se tu não tiveres Jesus, tu não tens nada. Mas se tiveres Jesus, então tu tens tudo. Tens mesmo tudo. É com Jesus e por Jesus que tu podes ter esperança de deixar de viver uma vida limitada e iludida pelo que vês. É com Jesus e por Jesus que podes deixar de viver olhando só para trás, com medo, com receios, passando a olhar também para a frente, com fé e com esperança nele. Afinal, esse é o apelo da história do Deus que é Rei. Este é o apelo da história que Deus, o Rei, nos está a contar a nós, seu povo, no seu livro, a Bíblia. Desde o início, o nosso Rei está a olhar para a frente. Chamou-nos para, pela fé, vivermos a olhar para a frente, sem medo e com esperança, a olhar bem para a frente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.